Paz do Senhor, meus queridos, é com muita felicidade que nós estamos aqui iniciando hoje o nosso segundo episódio do nosso Mais Podcast, este programa que é uma iniciativa da ADEC, Assembleia de Deus Caratinga, aqui na subsede Matipó, e hoje nós estamos aqui com muita felicidade, com muita honra e prazer, recebendo aqui dois convidados mais do que especiais. Eu gostaria aqui de fazer uma apresentação. Primeiramente, apresentar o nosso convidado especial, o pastor Kemuel Sotero Pinheiro. Ele é pastor ali na Assembleia de Deus em Aribiri, Vila Velha, no Espírito Santo, né? Primeiro vice-presidente da mesa diretora do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Um homem de Deus, são mais de 50 anos, né, de ministério pastoral. E também, juntamente com ele, está aqui conosco a nossa irmã Roseni Sotero, né? Lopes. Que está aqui, sua auxiliadora, e que está também nos dando a honra da presença dela e vai nos ajudar bastante, creio eu, aqui nessa tarde, aqui no desenvolvimento do nosso tempo que nós nos propomos abordar. Então, com a palavra, pastor, seja bem-vindo, a paz do Senhor e obrigado pela sua presença. Paixão, meu irmão David e também nosso irmão Rogério, que me dão a oportunidade de estar aqui juntos para conversarmos através desse novo meio de comunicação. O podcast, né? É a modernidade. Coisa muito utilizada, muito acompanhada. Trazendo, claro, um abraço à minha família, ao meu lado, minha querida esposa Roseni e a nossa igreja lá no Aribiri. É muito bom que estar com os irmãos nesse período que Deus nos concede. Amém. Pai do Senhor, irmã Roseni, se apresente aí para os nossos irmãos. É um prazer estar convosco nessa tarde. Privilégio para mim, pela primeira vez também, né? Senti aqui meio acanhada aqui, mas é muito bom esse momento, assim, ainda mais falar, né, sobre a palavra de Deus, que é muito importante para nós hoje em dia. Nós estávamos conversando aqui, agora há pouco nós estivemos aqui no almoço abençoado ali, e hoje, assim, esse projeto está se iniciando, então é a primeira vez que eu da irmã Rosenina no podcast, nós também estamos aqui no nosso segundo episódio ainda, então, mas ontem o pastor falou na mensagem dele uma frase que eu gravei, que ele falou, hoje nós vamos ter aqui uma conversa de coração para coração. Coração para coração. E eu deixei isso gravado também, falei, então amanhã o nosso podcast também será de coração para coração. Então hoje é uma conversa, um diálogo aqui, mas numa intenção mais do que importante, pastor. Quando nós estávamos planejando este episódio e estávamos pensando em uma temática, foi pensado o seguinte tema, né, que eu quero passar aqui para os nossos, nosso público, né, em geral, o evangelho de hoje e as gerações futuras no poder do Espírito Santo. Ontem o senhor leu para nós ali o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, para você que está nos assistindo, que não se recorde, que diz assim, né, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, pastor, iniciando o nosso assunto, nosso tema aqui, é de extrema relevância e importância, definimos o que é o Evangelho de Cristo. Né? Então, com a palavra, o senhor, para nos passar aí um pouco acerca disso. Quando lemos o livro de Marcos, já no primeiro versículo, a frase é completa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. É só isso a frase. Ou seja, evangelho, como teologicamente se define boas novas, eu creio que é a mensagem. Agora, a essência é o próprio Jesus Cristo. Como bem definido, disse eu no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1, se aqui citando a Bíblia. Quando eu me referi ontem ao escrito pelo apóstolo Paulo, não me envergonhe do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Eu fiquei aí dando ênfase e pensei o que eu chamo daquela conjunção evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Ou seja, se há outros tipos de propagação de evangelho, como boas novas, e o apóstolo Paulo bem recomendou e exortou na sua carta aos Gálatas, admiro-me que tão depressa passasse para outro evangelho. Significa que o evangelho em si
define como boas novas. Que boas novas? Aí vem para a sua realidade. É o Evangelho de Cristo, aquele que Marcos falou e escreveu, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa definição parece um jogo de palavras, mas é muito importante ser bem observada e bem compreendida. E no complemento de ontem, eu coloquei que é o poder de Deus. Ou seja, qualquer mensagem do Evangelho, que são as boas novas, no caso para a salvação, e que não tiver no seu conjunto a realidade da operação do poder de Deus, que rompe tudo e qualquer coisa, a começar da consciência do homem, isso é importante. A primeira área que esse evangelho, como poder de Deus, rompe é não a inteligência, mas a consciência do homem. Porque a consciência do homem é o que Deus estabeleceu quando criou, e assim é, para que seja o seu juiz próprio, né? O seu inner mind, como diz aí no inglês, eu sou aqui professor de inglês, inner mind, muito bom. Consequentemente, a primeira área que esse evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, rompe quaisquer barreiras e quaisquer situações contrárias, é a consciência humana convencendo pela palavra do evangelho, aí sim que são as boas novas para a salvação, do pecado, da justiça e do juízo. Importante, pastor, que o senhor falou acerca das boas novas. A gente vê muitas pessoas que reformam. Evangelho, né, o significado da palavra, para quem não sabe, significa boas novas, né? São dois termos gregos ali, né? Só que, como certa feita eu li o pastor John Piper falando, não basta serem boas novas se não forem as boas novas de Jesus. Vem né? a combinar com o que eu estou colocando, não eu, a Bíblia. A Bíblia Sagrada, Evangelho de Cristo. Jesus, né? Então, hoje, pode-se dizer que existe aí uma vertente que anuncia um evangelho de boas novas, mas ele é um evangelho de boas novas que se fixa muito naquelas coisas boas vindouras do céu, né? Um céu sem dor, sem sofrimento, mas me remete a um pastor que falou, de nada importaria ter um céu sem dor, sem sofrimento, mas ser um céu sem Jesus. Então, a grande riqueza do evangelho é ser o evangelho de Jesus. E partindo dessa ideia do evangelho de Jesus, vamos então aqui ver o que difere o evangelho de Jesus do evangelho que é contra o de Jesus, por assim dizer. A essência. E o que seria a essência desse evangelho? A essência é aquilo que traz no seu bojo a significância da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, que diz Gênesis, Apocalipse, é cristocêntrica. Qualquer mensagem do evangelho, que na sua mensagem são as boas novas para a salvação, que venha a opor-se em qualquer item que seja, um ponto sequer, uma vírgula qual seja, com aquilo que a Bíblia Sagrada, em toda a sua estrutura, não somente capítulo por capítulo, mas a impressão que deixou o Espírito Santo quando a inspirou, e que nós chamamos a Bíblia a palavra de Deus, qualquer coisa que fuja àquela realidade, foge à essência do Evangelho, que é o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Então vamos lá. O Evangelho não é prometer um céu aqui na terra, não existe isso. Eu não sei, naquele culto, não vai uma crítica, vai um comentário meu. Naquele culto foi uma bênção, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Nem a igreja subiu, nem o céu desceu. Nunca acontecerá isso. Que é isso, pastor? A igreja só subirá no arrebatamento. Ponto final. O céu não vai descer aqui à terra porque é impura. Pronto. Aquilo que nós estávamos comentando no almoço agora há pouco, né? Nós jamais vamos atingir um estado de perfeição aqui nessa terra, ou de glória, que nós vamos viver lá. Só no arrebatamento. Somente no arrebatamento. Pode aqui, nesse coração para coração? Com certeza. É aí que se distingue no Evangelho, que é o poder de Deus, Evangelho de Cristo, a cristocentricidade bíblica. Muitos confundem e não sabem distinguir entre remissão e redenção. Somos remidos e depois seremos redimidos.
os remidos pelo sangue de Jesus, lavados, transformados, nova criatura. Vive esse período fiel, porque do contrário está excluído do plano da salvação, certo? Sim. E aí virá o arrebatamento, a redenção que está próxima. Nessa redenção, aí se completa a obra salvícia. Iremos para o céu, agora já com a outra condição de vida, enfim, é uma situação mais a se explicar. Certo. Então, dando continuidade à ideia do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, Paulo vai dizer que ele é poder. Quando nós falamos da palavra poder, ela nos remete a que vários significados distintos a depender do contexto. No próprio Novo Testamento, nós temos aqui, né? O senhor ontem nos falou ali que Romanos, aqui Paulo vai usar uma palavra dunamis. Dunamis, né? Correto? Jesus, quando vai falar lá em Marcos, na grande comissão, ele vai dizer que todo poder é me dado no céu e na terra. E ali o poder, Jesus já usa um outro termo, não um poder no sentido de milagres, mas um poder no sentido de autoridade. De domínio sobre as pessoas, sobre a sua criação, né? Então nós vemos que Jesus dá a ordenança de ir de pregar o evangelho. Então, ir de pregar um evangelho que é poderoso para mudar vidas, que é poderoso, né, para salvar o homem. Mas esse evangelho é o evangelho de quem também tem poder, mas um poder de autoridade. Mas nos dias de hoje, pastor, a gente tem visto que nem todo aquele que tem anunciado esse evangelho de milagres, ele tem falado em nome da autoridade de Jesus, que é quem detém o poder de realizar os milagres. Não sei se minha pergunta ficou muito clara. Não, veja bem. Anuncia um evangelho que transforma, mas não anuncia em nome daquele que realmente transforma, em nome daquele que realmente tem o poder. Esse raciocínio bíblico, ele encerra o livro de Marcos. Olha só, qual é o primeiro versículo de Marcos? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Qual é o último versículo? O último versículo de Marcos, lá no capítulo 16. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, o Senhor, no caso Jesus, com os sinais que eu segui. Quem operava? Jesus. Por quê? Resultado que eles fizeram. Como assim? O Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Olha como as coisas vão se conjugando dentro da Bíblia. É só ter paciência. Com paciência, perseverança. Se não entendeu hoje, eu também não sou o todo sabedor, jamais. Eu sou aprendiz da Bíblia. Eu uso dizer, parece até uma coisa sem nexo, que quanto mais se aprende na Bíblia, menos sabe. É verdade. Ela é profunda, profundíssima. Então, veja bem, o Evangelho de Marcos começa repito, só para a percepção dos nossos ouvintes, os que nos assistem e nos assistirão. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Finda, tendo esse partido pregado por toda, cooperando esse Jesus com os sinais que o seguiam. Olha que maravilha. Resultado de quê? Do poder. Que poder? Não poder originário, um poder existente. Que poder existente? Poder de Deus. Então essa conjunção é linda na Bíblia Sagrada. É a própria teologia, como nós dizemos, a teologia que fala de Deus em sua essência, o que é na sequência do assunto. Contando aqui agora com a participação da irmã Roseni. Vamos lá, irmã Roseni, vou introduzir aqui a senhora no assunto, aqui no tema aqui, e fazer uma seguinte pergunta. O pastor aqui nos deu a definição do Evangelho e o Evangelho de Jesus. Mas hoje nós estamos abordando aqui o Evangelho de hoje. Aí a senhora fazendo um diagnóstico, sempre claro que à luz das Sagradas Escrituras, né? Que nós não falamos nada de nós mesmos aqui, porque senão nós estaríamos dando uma de sofistas aqui, né? Mas, à luz da palavra de Deus, qual o diagnóstico que a senhora faz do evangelho que tem sido pregado hoje? Ele está mais próximo do evangelho de Jesus ou ele está mais próximo de um evangelho que a gente ainda está desconhecendo de quem é essa autoria? Eu acho assim, está mais para o lado do homem.
o homem em si, né, Uhum. tanto estudar e falar de Deus, eu acho que está subindo assim um orgulho, né, em muitos pregadores, que eles acham assim com todo o poder na vida deles, só deles, entendeu? Então vem com a pregação que o jovem observa, pegam para ele, ouve a palavra de Deus, e aquela palavra chega ao seu coração, e dali ele segue aquela pessoa, porque acha que ele ali está com toda a bênção total de Deus na vida dele. E vai e decepciona mais tarde. E aquilo enfraquece o jovem. Na minha época, a gente ia para a igreja, éramos levadas para a igreja para nos ouvir a palavra de Deus, e o pastor é aquela pessoa que a gente tinha como aquela visão de o nosso pai aqui na terra nos ensinando. Então a gente ia com vontade, minha mãe falou assim, vamos embora, tem que ir, vamos para a igreja, temos que ouvir a palavra de Deus, né? E íamos sentar, meu pai era porteiro da igreja, então quando sentava não tinha como sair mais, né? Tinha que ouvir até o final, querendo ou não. Então a gente via no pastor, era aquela pessoa, aquele guia para nós. E minha mãe falou assim, respeito, é o pastor. Chegou o pastor em casa, chegou uma pessoa subindo na terra. Então nós seguimos naquele estilo de honrar o nosso pastor. E hoje, como esposa de pastor, eu vejo que essa autoridade de muitos pastores estão perdendo. Porque os jovens, se sair daquilo que eles querem, eles saem, eles mudam de igreja. Então não tem mais aquela referência, esse é meu pastor. Eu estou seguindo aquilo que ele está me ensinando. E em casa eu tenho respaldo dos meus pais, né, que me ajuda a caminhar nesse caminho. Então eu sinto falta disso, de ver esse jovem em casa tendo esse respeito, e o respeito, que é a obediência ao seu pastor. E isso é muito bom. E importante isso que a irmã Roseni falou, e até em cima disso, e antes de nós adentrarmos mais na questão do poder deste evangelho, pastor, a Bíblia nos mostra a figura do pastor e da ovelha. E a gente sabe que a ovelha, ela é um animal que ela é muito obediente, mas que também ela é muito desatenta e até mesmo imprudente, pois se o pastor não guiar ela corretamente, ela se perde facilmente, né? E os lobos estão por aí. Então, aonde eu quero chegar, a Bíblia deixa claro uma responsabilidade, e aqui a gente fala mais para um aspecto pastoral, de se assegurar que essas ovelhas elas estejam sendo guiadas, né, de acordo com o cajado, né, do pastor. Então aqui a gente introduz a questão da responsabilidade evangelística, não só daqueles que ainda não tiveram, não conhecem esse evangelho, mas também daqueles que já conhecem. Pois existe um aspecto da igreja que é o discipulado, que parece que a gente tem visto um pouco sido negligenciado. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, a responsabilidade pastoral na manutenção na mente do corpo de Cristo enquanto igreja, sobre o que é esse evangelho, para que não se perca o conceito e a essência desse evangelho. A Roseni colocou, na sua primeira exposição, a questão de muitos que se arrogam como pregador, ensinador, qual seja a sua atividade com a palavra de Deus, chamando para si aquilo que entendemos num espírito hedonista, o eu pelo eu. E aí, como ela colocou, uma geração de novos crentes. Ela citou jovens, e maioria sim, mas até adultos em parte. Se impressionam e seguem não o evangelho, mas aquele. Entendeu bem, né? Sim. O evangelho é apenas um detalhe, é aquele. E quando se decepcionam, não tem a visão do evangelho, enfraqueceu, descartou o evangelho. Evidentemente que compete a qual líder seja na posição que ocupa a responsabilidade com a consciência. Quem sou eu neste processo? Eu sou apenas um servo. E este grande exemplo é o apóstolo Paulo. Paulo nunca se considerou eu, sempre disse ele. Copiando, se posso usar a palavra, o que deixou como legado para quaisquer pregador,
quaisquer pastor, quem seja. O que João Batista disse quando foi induzido a se impor em relação ao crescimento de Jesus no seu ministério. Quando tentaram jogar ele contra Jesus, talvez por ignorância ou por propósito, ele se importa que ele cresça e que eu diminua. Nós que pregamos o Evangelho, em qualquer da sua atividade, temos que ter a consciência de que estamos pregando a Cristo Jesus e não a nós. Quanto mais saber, bom e melhor, mas não significa dizer que é para se envaidecer e expor que é alguém em grau de catedrático. O Evangelho não é simplório, é simples. Quanto mais simples a palavra do pregador, mais alcance ela terá. A capacidade do estudo é bom, prepare o seu intelecto, desde que saiba qual é a boa fonte, porque nem toda fonte é boa para isto. Agora, que essa capacidade não seja a razão do seu ministério. A razão do seu ministério seja servo de Jesus. E essa questão aí também do olhar do membro e do cristão, em quem está a esperança dele. O senhor falou agora há pouco no almoço sobre a decepção, quando o homem ele espera em outro homem e não em Jesus, né? E a gente tem visto que cada dia mais é comum termos as facções dentro da igreja. E isso não é algo de hoje. Paulo passou por isso quando teve ali aquela questão, quem é de Paulo, Carta aos Coríntios, primeira carta. Quem é de Apolo, né? É um texto até interessante aí, depois para a gente ler. E teve aquela confusão. Então a gente vê que essa confusão interna dentro da igreja, muitas das vezes, isso vem lá de trás. Isso. Pessoas que já estão numa caminhada, pessoas que já há tanto tempo, né, convivem com homens de Deus, que conviviam com homens de Deus, mas que às vezes ficam confusos sobre qual é o parâmetro para elas seguirem, né? Então, e eu estava abrindo aqui uma pesquisa, pastor, que eu tomei a liberdade. Foi feita uma pesquisa no Brasil no ano passado, em 700 igrejas, pelo Instituto Destine. E 14% das pessoas, apenas 14%, responderam que estão na igreja por entender ser uma necessidade espiritual. As outras 86% das pessoas afirmaram que estão na igreja para lidarem com problemas emocionais e problemas financeiros. Não é uma crítica. Sim. Não é uma crítica. Cada um sabe o que faz e o porquê faz. Mas esse status, ele começou e surgiu no Brasil na década de 80, com o surgimento das neopentecostais. Com todo respeito, e não é a crítica, e muito menos a acusação. Certo? Certo. Consequentemente, as pessoas começaram a convergir para um orador de maior ou menor repercussão e a formação das igrejas com maior ou menor alcance denominacional, no caso, certo? Certo. Porque tinham necessidades diversas. Quem não tem necessidade? Quem não tem enfermidade? Quem não tem necessidade premente, maior ou menor seja o grau dessa necessidade. Então, esse tipo de evangelho, de prometer na terra tudo, menos pregar a salvação, porque o evangelho, meus amados, é o poder de Deus para a salvação. A decorrência da salvação é o que Jesus disse, está escrito lá em Lucas: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não é uma imposição que Deus vai ter que fazer, é um acréscimo de Deus sobre a sua bênção e cuidado por cada um, mediante a fé e comportamento. Então, isso que está acontecendo nesse índice, lamentamos, certo? Sim. Agora, a mais desse índice, desse número de pessoas que vão à igreja por suas necessidades, buscar alento e resultados, ainda tem a questão dos simpáticos.
certo? Certo. É outro volume de gente que surgiu nas igrejas, quais sejam elas, de simpáticos às igrejas. Simpatiza um pastor, simpatiza um cantor, simpatiza a música, simpatiza o ambiente, simpatiza algo. Algo que vão lá, assim como a terapia, alguma coisa para oxigenar a mente dos seus problemas e dificuldades. E outros vão porque são aqueles que nós chamamos os fios de bananeira. Impressionou a palavra? Impressionei. Essa eu não conheço, não. Aí é uma figura. Todos sabemos que a bananeira só dá um cacho. Sim. Não sou botânico, mas em volta da bananeira tem alguns fios produzidos da sua raiz. Aqueles fios serão as futuras bananeiras, certo? Certo. E aquela outra, evidentemente, perdeu o seu tempo. Então, há nas igrejas um bom número, e graças a Deus por isso, não estou reprovando, um bom número de pessoas que nasceram o que nós chamamos dentro de lares cristãos. Estão na igreja, mas não têm aquela convicção da transformação da sua vida, da salvação da sua alma. E aí vão em algum vento, quais sejam eles. Não importa que seja um pentecostal, não importa que seja... Está ali porque nasceu, cresceu, acostumou-se. É como se fosse uma cultura. O que eles precisam, de fato, é o impacto do evangelho para a salvação da alma. Pegando esse ponto que o senhor falou, os simpatizantes. Antigamente, a gente sabe que isso era algo muito comum no meio do catolicismo romano. Antigamente, se perguntava a uma determinada pessoa, falava assim, qual a sua religião? Aí ele fala, eu sou católico. Aí tinha o que fala, eu sou católico não praticante. Isso, até alguns anos atrás, isso não era comum na igreja evangélica, mas a gente agora tem visto que está surgindo aí essa camada do evangélico não praticante, que é exatamente isso que o senhor falou. É aquele camarada ou aquela mulher que vai na igreja na Quinta da Vitória e que depois ela não vai voltar jamais num culto de membro, não vai voltar numa escola dominical. Ela vai no trabalho que tiver uma temática que lhe proporcione alguma bênção material, algo do tipo. Mas essas pessoas elas estão ali dentro da igreja. Elas estão convivendo com pessoas que, às vezes, são pessoas que vivem uma vida séria com Deus, que têm consciência realmente do que é o Evangelho de Deus. Mas como lidar com essas pessoas dentro da nossa igreja de um modo que não se tornem perigosas ao ponto de, em vez de serem influenciadas, influenciem a outras pessoas a se tornarem não simpatizantes? É lidar, observar, corrigir e dimensionar dentro do princípio da igreja. Certo? Porque Jesus sempre teve paciência com todos e com tudo. Vide o exemplo do próprio Judas. Sim. Se pode ser oportuno. Hã? Quem diria que qualquer de nós lidaria com Judas como Jesus lidou? Quem diria? Então, essa mesma situação de exemplar em Jesus e de Jesus pode ser aplicada para nós. Nós não temos como mudar a vida das pessoas, mas nos esforçamos para, no limite da nossa possibilidade, as pessoas entenderem. E aí entra a ação do Espírito Santo. O Evangelho é o poder de Deus. Esse poder, por vezes, a gente entende ele como um poder que faz milagres, um poder que faz proezas, que faz maravilhas. Mas, se me recordo, ontem o senhor, na sua palavra, nos lembrou de um texto, por exemplo, de quando Moisés e Arão foram ter com Faraó, onde ali os servos de Faraó também realizaram proezas, e a gente encontra na Bíblia diversos outros exemplos de que o diabo ele também faz proezas, faz maravilhas. E eu vejo que as pessoas, por vezes, têm dificuldade de distinguir um poder de Jesus, de milagres e proezas, do poder que a gente vê se manifestando em outros lugares por aí, mas que a gente vê que não tem ligação com Cristo, mas que também é um poder que provoca maravilhas e encanto. O poder de Jesus não é somente isso. Como fazer essa diferenciação? Eu vou colocar 3 situações distintas dentro desse raciocínio. Primeiro, a Bíblia. Tudo quanto confere na Bíblia ser de Deus não causa dúvida nenhuma.
Nenhuma. Certo? Certo. Segundo, a experiência. Um crente que é experimentado na palavra, que é ávido pela palavra, como nós, assembleanos, assíduos à nossa escola dominical, aos cultos de doutrina, às relações sadias entre os crentes, assíduo aos cultos da igreja, não porque é uma festa ou é um congresso, mas porque a sua igreja onde congrega, este crente ele é experimentado na palavra. Ele sabe bem, na observação, compreender, na medida da sua capacidade de experiência, aquilo que é a mão direita distinguindo da mão esquerda, uma figura. Em terceiro lugar, o que é de maior importância e talvez hoje menos falado ou pregado, dom de discernimento de espírito. Isto é preponderante. Essas três situações ajudarão ao crente e, no conjunto, à igreja, a distinguir o que é e quem é. Não sei se eu fui convincente na minha... Não, perfeitamente. E o senhor chegou num ponto que eu queria falar aqui, a questão do dom do discernimento. Nós estávamos no nosso almoço agora há pouco e foi tocado nesse assunto, justamente porque hoje em dia eu vi uma pesquisa falando que nunca o Brasil ele foi tão religioso quanto ele está sendo agora. O ateísmo, o materialismo, ele está em queda. Mas a gente tem notado que, lamentavelmente, a queda do ateísmo não tem, proporcionalmente, não tem coincidido, não tem concluído em um avanço proporcional do nível da saúde da igreja no Brasil. Está caindo, mas a igreja ela tem aquele crescimento que parece enganoso, tem inchado, mas não é saudável, né? Então, qual seria o diagnóstico que a gente vai perceber aqui, olhando a saúde da igreja? Por que esse crescimento em número não tem coincidido com um crescimento em qualidade? Não é uma palavra que eu gosto muito de usar, mas a saúde da igreja não está sendo proporcional ao seu inchamento, ao seu crescimento. Nunca se falou tanto de Cristo como hoje no Brasil, mas nunca também se viu uma geração tão afastada por vezes daquilo que realmente a Bíblia diz que é Jesus. Aí para finalizar aqui a minha fala e minha pergunta, remeto aqui a Paulo em Atenas, outro texto que o senhor citou ontem. Paulo chega em Atenas para pregar e ele olha e vê que aquela cidade ali era uma cidade muito supersticiosa, muito religiosa, mas ele também identifica que aquilo ali eram pessoas que não tinham consciência de quem eles realmente deveriam servir. Então, Atenas nos dias de hoje, estaríamos vivendo Atenas aqui no nosso Brasil, um povo muito religioso, mas sem consciência de quem é servir? A questão levaria mais tempo para se definir, mas vamos buscar uma síntese. Primeiro, eu não creio que nós devemos nos arvorar como religiosos. Não se assustem. Religião nada resolve e muito atrapalha. Exceto a recomendação do Tiago, quando aplicou aquela questão do tratamento dos órfãos e tal. Mas religião, nos termos de evangelho e igreja, pouco resolve e muito atrapalha. Estamos vivendo uma época que as pessoas não dizem mais que são salvas, são evangélicas. Evangelho, evangélica, evangélico, qual seja a terminação, é mais uma questão de estatística. Chegamos a um ponto de, nos nossos cultos, assim, quantos evangélicos nos visitam? Estamos fugindo daquilo que há uma distinção. Nós somos salvos. Somos parte da Igreja de Cristo, o corpo místico universal. Denominacionalmente, na nossa igreja, no caso, nós, a Assembleia de Deus. Nesse raciocínio, nós não somos religiosos.
Somos credos. Cremos na palavra de Deus. Isso não é religião. Isso é fé. É convicção. É nascido de novo. É transformado. É o poder do Evangelho. Então, nós temos que saber nos conduzir. Por outro lado, não vou dizer que é culpa, quem sou eu para ser juiz de pessoas. Mas talvez seja a falta de observação, hoje, na grande parte dos que lideram igrejas, que talvez por acomodação ou por qual imposição seja, ao invés de se responsabilizarem para dar à igreja o caminho, o norte, mostrar à luz da Bíblia o ponto, a fundamentação doutrinária, e no caso nós pentecostais, a doutrina pentecostal por excelência, certo? Nos quedamos para um tipo de, aspas, evangelho que não convence pelo poder, apenas convence pelo estímulo. Aí entra as necessidades, entra a acomodação, entra, não vou falar para não sensibilizar. O aspecto dos dons espirituais. São raros que falam, ou lembro que na Bíblia fala em dons espirituais. Foi o que eu citei aqui, dom de discernimento de espírito. O que é este dom de discernimento de espírito? É uma capacidade que dá o Espírito Santo àqueles que ele usa com esse dom, de distinguir, é como se estivesse vendo aquilo que vem de Deus e o que contraria Deus. Então, o Evangelho hoje tem que ser bem avaliado quando pregado. Que boas novas estão ministrando? Qual é a essência dessa mensagem? É o poder de Deus, o Evangelho, que traz a salvação. Este é o real, é o inequívoco. Pastor, um dos maiores inimigos... Não sei se estou sendo bem entendido. Não, perfeitamente. Tanto o senhor quanto a irmã Rosenice sintam-se à vontade para falar acerca desse questionamento. Tem um livro aqui. Pode falar. Fica à vontade. Fica à vontade. O que ele falou, sim. Como você falou, que as igrejas hoje, você vê mesmo que as igrejas, até a Assembleia de Deus, vamos falar da nossa igreja. Sim. Né? Vamos falar do nosso rebanho, né? Vamos fazer, quem são da Assembleia de Deus, vamos falar. Tem as suas coisas que cresceu errada? Tem. Eu sou franco em falar com ele, eu falo muito com ele, que nós não soubemos andar com o mundo. O mundo é errado, o mundo é isso, o mundo é aquilo. E não preparamos a juventude para crescer nesse mundo, que você está no Egito, você está lá no mundo. Você um dia vai para a escola, você um dia vai para a faculdade, e você vai ter que ter um respaldo que é da igreja, primeiramente em casa, e segunda a igreja. Então, nós fomos crescendo com medo de Deus. Eu cresci com medo de Deus. Por quê? A mãe falava assim, não faça isso, porque você vai para o inferno. Pronto. Não podia cortar o cabelo, não podia fazer uma coisa, vou para até um lado até da nossa. Então, eu cresci assim, se eu fizer, ai meu Deus, se eu vier hoje, eu vou para o inferno. Então, nós crescemos com medo de Deus, não com temor a Deus. Uma coisa é ter medo, outra é ter temor. E não era explicado para nós o porquê que eu não posso fazer isso. Você entendeu? Sim. Então, chegou uma geração de hoje, vamos botar para hoje, é uma geração de jovens que são filhos de pastores que não estão seguindo o seguimento, muitas vezes, do pai da Assembleia de Deus. Por quê? A mente foi mais aberta e ele vê que essas coisinhas foram coisas que não, como se eu posso falar, a gente vamos para o culto de doutrina. Foi ligado assim, mas é um culto da palavra de Deus, você vai aprender. Entendeu? Então, hoje eu falo até para o meu esposo sobre isso. Você tem que falar mais abertamente para os jovens, da criança, adolescente aos os mais velhos. Que nós devemos ser o quê? Primeiramente, obediente a Deus, a palavra dele e a intimidade com Deus. Então, muitos vão para a igreja, é alegria, aquela coisa todinha, mas quando sai dali, que se convive com os outros, acabou aquele temor da palavra de Deus na vida dele. Mas se você tem a intimidade, que é o que é a intimidade? É você buscar individualmente ao Senhor, cada um, o Senhor vai falar com você. Esse poder que a gente tem, que não é esse poder superior, um poder
que você acha assim que eu sou santo, ou estou andando, eu sou. Não. Jesus falou que nós devemos ser santos, né? Como ele é, como ele era. Ele andou aqui neste mundo. Então tem que mostrar alguma coisa que o jovem, qualquer um vai olhar assim, ela tem alguma coisa diferente que eu não sei o que é, que está me chamando a atenção. E vai chegar até você. Nós estamos nessa época agora disso. Como fosse um imã de você trazer para a igreja, sem falar de Jesus para ele. Porque você está dando seu testemunho na escola, na faculdade, no seu trabalho. Hoje a mulher não só fica dentro de casa, ela trabalha fora, toma conta das crianças. E as crianças estão vendo dentro de casa como é a mãe. Porque muitas vezes dentro de casa não é uma mãe que dá o exemplo, mas quer dar doutrina na igreja, quer pregar, quer cantar, e ela não faz a parte dela. E nós estamos vendo hoje muitas igrejas cheias, porque vê aquela mulher lá na frente falando bonito e tudo mais, mas vai o perfil dela, vai ver em casa, pergunta à minha mãe, eu não quero ficar perto da minha mãe e meu pai, eu vou para outra igreja. Por quê? É em casa. E isso está levando os jovens a saírem, né, da nossa igreja e para outras igrejas, porque não está vendo isso dentro de casa, que é buscar a Deus. Como eu fui com a minha mãe fazia, ela me fazia essas coisas, mas eu fazia a minha parte de buscar o Senhor. E perguntar a Ele, eu estou certa, Senhor? Você que está errado ou não está? E eu sentia o Senhor falar comigo, você não está, mas obedeça a minha palavra. Então, é isso que está precisando do jovem hoje em dia. É buscar o quê? Na palavra de Deus é intimidade. Intimidade é o quê? É ler a palavra de Deus e orar. Em tudo que você vai fazer, ore. Eu tenho certeza que você vai ser um vaso de bênção, vai ter esse poder de Deus para chegar, não chegar nem falar para o jovem, eu sou crente. Ele fala assim, rapaz, eu não sei, você tem uma coisa diferente, não é porque você não bebe, porque você não faz isso, não. Por que você é assim? Aí você fala, porque eu tenho uma vida diferente, porque eu tenho Deus no meu coração, eu carrego o Espírito Santo, que é Jesus na minha vida. E eu posso falar para você, vale a pena, porque tem um lugar melhor, que é o céu. Aqui na terra não temos nada de bom, mas lá no céu nós teremos tudo. Mas hoje estão fazendo um caminho genérico. Pode tudo, vem para cá que você faça tudo e você vai para o céu. Mas não é isso, não. É na palavra de Deus. Nós temos a resposta. Glória a Deus. Temos aquilo que a senhora falou, é muito importante, porque o pastor falou aqui sobre essa questão de que muitas pessoas enfatizam, né, as coisas materiais, se esquece que o evangelho ele é o poder de Jesus, ele não é o material. Você. E também, como a senhora disse, muitos problemas nas casas de crentes, porque ele filho, levanta, vamos para a escola dominical. A criança, mas por quê? Não há uma instrução, né? Não há uma construção na cabeça do filho desde cedo de porquê ele deve amar a Jesus, de porquê ele deve servir a Jesus. Se assim o fosse, chegaria um momento que o pai não precisaria nem ficar chamando para ir. E a gente sabe que tem filhos hoje que estão com 15, 16, 17 anos, está dentro da casa do pai, e o pai, se não insistir, não vai na igreja, porque não teve esse ensinamento lá de trás. Então, eu consegui ver aqui na fala da senhora, nós temos alguns problemas. O legalismo, né? Um evangelho legalista centrado muito no que não fazer, né? Ou no que fazer, mas pouco se importando, né, com o porquê de não fazer e o porquê fazer. E nós vemos aqui o problema dos fariseus, também da questão da religiosidade, que o pastor falou, nós não devemos ser religiosos. Os fariseus, eles eram os mais religiosos da época, né, pastor? Mas essa religião todo no céu. Em compensação, foram os mais duramente criticados por Jesus. E talvez um dos grandes problemas que venha causando isso, eu estou lendo esse livro aqui, ego transformado. E eu acho que um dos grandes problemas talvez seja o ego do ser humano, né? Foi falado aqui que hoje pessoas seguem pessoas, não seguem Jesus. Se o fulano sair da igreja, eu saio. Quem nunca viu um testemunho assim, né? Não, se trocar de pastor, eu não fico nessa igreja mais. Não, se eu não for o regente mais, eu saio da igreja. Então... Não, eu vou exagerar. Se alguém ficar no meu lugar no banco, eu vou embora. Olha, bom... eu não ia falar, mas já que o senhor falou, não. Eu presenciei recentemente... Estou falando com experiência de pastor. Experiência, é verdade, pastor. Eu presenciei isso recentemente, não aqui, graças a Deus, mas num outro campo, uma festividade, sabe como é que é, né? Lota o púlpito. Um determinado pastor chegou já com o culto já em andamento e ele tinha um lugarzinho que ele tinha de estimação no púlpito e estava ocupado. Ele chegou, ficou em pé. O irmão não saiu, ele foi embora para casa. Não participou.
E a gente vê que às vezes não é nenhuma questão de idade, porque em tese é um homem de experiência, de vivência. Mas o ego, ele é um grande inimigo, né? E o ego, ele tenta roubar o poder de Deus muitas das vezes, porque o homem ele se ensoberbece. E é bom não confundir honrar a cadeira pastoral ou das eminências. Sim. Por exemplo, sem cortar o seu raciocínio. Sim. Eu assumi a igreja como pastor em Itapiruna, cidade que eu amo, igreja que eu estimo. Pastor José Antônio de Carvalho, de saudosa memória, 47 anos pastor daquela igreja, por razões da enfermidade e impossibilidade, convidou-me à Convenção do Estado, na época, a SEAD, eu era afiliado, levou-me, enfim, os protocolos. A cadeira pastoral, aonde sentou-se pastor José Antônio Carvalho, 47 anos, eu não ocupei a cadeira ao lado. Mesmo que eu sou pastor da igreja, mas eu honro a condição física do pastor, que é o pastor de honra da igreja. Ou seja, não me arvorei, embora por correto, sentar-me na cadeira que o pastor Zé Antônio Carvalho, em vida, ocupava diante daquela igreja que ele construiu. Falecido e sepultado, eu comecei a ocupar aquela cadeira. Sim. Não me senti humilhado e nem subestimado. É uma questão de honra não a cadeira, a pessoa ocupando aquela cadeira. Então, vamos distinguir essa questão que estão agora colocando, que parece uma coisa tão simples, sim, mas não é. Não é. Muita gente se abstém da igreja por causa desse pequeno detalhe. Eu tenho exemplo de pessoas que cantavam no coral, que deixou cantar no coral, porque eu chego lá um dia, uma nova pessoa que foi ao coral, começou a ocupar cada pessoa, desabou, foi embora, acabou, não volta para o coral, nem puxar na... Então, são situações tão desnecessárias, mas que prejudicam o convívio da igreja. Então, o que é que falta? Falta entender a palavra de Deus. E nessa questão de faltar entender a palavra de Deus e de muitos estarem se afastando, pastor, quando a gente em conversa com pessoas ímpias, uma das maiores acusações que elas fazem é essa: eu não vou para a igreja porque na igreja tem um fulano A e fulano B que briga com ciclano, ou que não dá bom exemplo e coisa e tal. E isso tem sido uma barreira hoje em dia. A gente vê isso muito nas mídias sociais. A imprensa hoje, ela bate muito na igreja, mas quando eu falo que bate na igreja, na verdade, ela, na maioria das vezes, ela usa exemplos negativos, humanos, individuais, de pessoas de relevância nacional que estão envolvidos, né, com o nome, assim, que levam o nome da igreja. E isso tem sido uma barreira, de certa forma, para evangelizar. Né? Como conscientizar, como levar esse evangelho, né, que é um evangelho pregado por pessoas, mas deixar claro para essas pessoas que o evangelho é de Jesus e não do ciclano, do beltrano, e que esse ciclano, esse beltrano, ele também é falho, está sujeito a falhas, mas que esse evangelho não, esse evangelho é incorruptível e inerrante. Pois a Bíblia chegou a um ponto que a Bíblia está sendo até questionada, e ontem o senhor falou algo interessante, aquela expressão extremamente, né, infeliz, de que fala que a Bíblia se renova cada manhã. E, na verdade, a Bíblia não se renova, como o senhor disse, somos nós que nos renovamos lendo a palavra de Deus. Né? Então, como incutir... Não é nem lógica, é a razão própria. Então, como incutir na cabeça de uma pessoa... Isso aqui eu falando num papel de uma pessoa que precisa aprender esse papel de evangelizar, porque o ID eu tenho que cumprir, cada um de nós. Então eu preciso pregar para essa pessoa. Então eu preciso incutir na cabeça dela que esse evangelho é o evangelho de Jesus, não é um evangelho de um homem, mas é um evangelho que é pregado por homens. Né? Como incutir isso na cabeça dessas pessoas em um mundo onde a gente está cercado de maus exemplos? Maus exemplos que muitas das vezes vêm daqui de dentro de onde deveria ser o maior exemplo para essas pessoas. A Roseni falou uma palavra muito importante nesse contexto: temor. Quando eu temo a Deus e honro a sua palavra, certo? Eu me comporto não só no culto onde eu estou presente, mas em todo o sentido da minha vida. Eu me comporto como um crente. Aí eu estou distinguindo religioso, o crente, aquele que tem a autenticidade de um novo nascimento,
temor a Deus, conforme a Bíblia e como assim, um crente realmente que tem a consciência da palavra de Deus, dá um testemunho de vida onde estiver. Lamento, e o irmão tem razão, que alguns se abstêm da igreja pelo testemunho de outros do seu conhecimento, seja da família ou qual relação de conhecimento. A igreja não é culpada, paciência, mas sofre o dano. Não há a menor dúvida que sofre o dano. Agora, também nós não somos a palmatória do mundo. Cada um tem a sua consciência. Todos prestaremos conta diante de Deus. Com certeza isso vai acontecer. Talvez esse detalhe será incluído. Quem sou eu para arbitrar o que Deus vai julgar, né? Sim. Muito bom. Mas, de qualquer maneira, nada óbvio que nós nos esforcemos para continuar mostrando, ensinando, insistindo, porque alguma coisa tem como resultado. Alguns entendem e Deus abençoe e a igreja segue caminhando. Amém. Vamos lá. Eu já vou até fazer uma pergunta para o irmão Roseni para a gente entrar nessa nova seara do nosso tema aqui. Falamos aqui de evangelho, falamos aqui um pouco dessa questão que o evangelho é o poder de Jesus. O evangelho de Jesus ele tem que ser pregado, e o evangelho de Jesus, a Bíblia diz que quando ele é pregado, né, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, para ter conversão, tem que ser pregada a palavra de Deus. E a gente tem visto um pouco uma certa omissão nessa questão da palavra de Deus ser pregada. Pastor, qual é a forma correta de preparar uma geração futura de acordo com a palavra de Deus? Como preparar uma geração futura? Porque a gente tem aquele hábito, por exemplo, a gente vê isso muito com as crianças, né? Ah, está aqui o futuro da igreja. Mas o nosso pastor Paulino, ele sempre comenta que hoje foi-se a época que o pastor de uma igreja ele esperava chegar na juventude para se preocupar com aquele jovem. Hoje em dia, já a criança já tem que ter uma certa preocupação, porque hoje tudo é muito prematuro, né? Hoje tudo é bem precoce. As escolas estão tentando incultar na mente dessas crianças, já colocar na mente dessas crianças desde cedo certos ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Então, cada dia está se tornando necessário um ensinamento mais cedo, né? Só que nem todos parecem estarem preparados para isso. Preparar uma criança, preparar um adolescente, né, para o evangelho com essa palavra. E eu vi ontem uma ilustração de um pastor falando sobre homens que afastam outros homens da igreja, afastam da escola dominical, às vezes por despreparo, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, como preparar essa geração futura? Qual o papel da igreja nesse quesito? Israel sofreu muito com isso, né? Gerações rebeldes, gerações desobedientes, e por vezes lá na frente alguns pagaram indiretamente ou diretamente pelo erro dos seus antecessores. Isso gerou até aquela crença equivocada da maldição hereditária, né? Que não é o tema do nosso podcast, mas indiretamente gerou isso, né? Os filhos pagando pelos erros dos pais, mas na verdade a gente sabe que não é bem por aí. Mas como evitar que as gerações futuras paguem indiretamente por essa falta de zelo das gerações anteriores que poderiam ter preparado elas para esse mundo que está um pouco maluco, vamos dizer assim, né? Vamos falar de Brasil. A responsabilidade do pastor agora. O Brasil, infelizmente, está a cada vez mais a passos largos para um país de anarquia social generalizada, aonde comportamento moral está sendo invertido e quem ainda se comporta com um aspecto moral desejado é criticado como retrógrado, atrasado, não se atualizou na linguagem, no traje, nos relacionamentos, nos namoros,
tudo quanto se possa imaginar. O Brasil está degenerado. Além do mais, o Brasil, de um tempo recente, e assim está acontecendo, está se transformando num país socialista. Não estou falando política, eu estou dando o meu raciocínio, um país socialista. E esse comportamento socialista que é absorvido por uma ideologia contrária ao cristianismo, vocês são inteligentes, sabem o que eu estou falando, vai respingando dentro da igreja. Respingando dentro da igreja. E a mente humana vai ficando miscigenada. Bíblia, realidade vivencial da sociedade, as mensagens, quais sejam elas, dentro de uma questão escolar ou divulgação via os meios que estão aí abertos, e isto vai prejudicando a igreja. Se vale a figura aplicada, é a advertência de Deus através de Moisés para o povo. Quando você chegar naquela terra, não vos mistureis com os costumes dos povos, nem com seus deuses, nem com seus interesses. Ou seja, a realidade é a mesma. Nisso não vai nenhuma ignorância ou estupidez da minha parte. Pelo contrário, eu vivo dentro da sociedade comum, mas busco me comportar nela. A Bíblia diz, sede vós santos em toda maneira de viver, não é em alguma maneira de viver. Então compete a nós, pastores, insistir, falar e mostrar. E como disse Algeni, se são os pais crentes, em casa também falar. Em casa também comentar. Porque se já é difícil, pior fica se não insistirmos. Falando nessa questão, igual o senhor falou, do ensinar em casa. Eu li aqui no nosso almoço um versículo que fala, a igreja primitiva começa ali em Atos, e Lucas destaca que era ensinado e anunciado o evangelho todos os dias nas casas e no templo. Então, ele destaca que é no ambiente particular e no ambiente público. A senhora é mãe, a senhora é esposa de pastor, a senhora com certeza lida com outras centenas... E bisavó. Bisavó, avó e bisavó. Então, olha só. Então, e a senhora lida com certeza com muitas mulheres no dia a dia, no aconselhamento até pastoral e ministerial. Qual que é a maior dificuldade que a senhora percebe, talvez, hoje em dia, nos lares, para conseguir colocar isso em prática? De blindar o lar dessa influência, desse sincretismo que tem entrado hoje em dia, entra por aqui, ó. Uma criança com o celular na mão, às vezes com um joguinho, eu vou contar uma experiência aqui rapidamente. Eu estava visitando uma prima, e ela, o rapazinho de 7 anos, mexendo no celular, e ela achando que ele estava brincando. De repente, ela escutou um palavrão. Ela deu um grito e saiu correndo. Quando foi ver, a criança se assustou. Estava passando um vídeo de um determinado rapaz falando palavrão e era uma propaganda no joguinho dele. Não era nem um jogo. Era uma propaganda de publicidade dentro do jogo. E aquele aparece, né? Aparece assim, de repente, aqueles poucos segundos já foram suficientes para colocar na mente daquela criança palavrões, uma conversa torpe que pode influenciar ela. Então, num piscar de olhos, as nossas crianças, os nossos filhos jovens, eles estão assim sendo bombardeados por essas setas malignas. No ambiente do lar, como se blindar disso? Qual a maior dificuldade? Eu sei que hoje é muito difícil, né? Não falar da minha época, não gosto nem de voltar atrás para falar. Por quê? É muito diferente de hoje. Uma ficava, minha mãe fazia assim, assim. Não, eu quero hoje. A pessoa que estiver me ouvindo e entender as mães mais novas, uma responsabilidade muito grande. Aquelas que têm filho e trabalham até fora, não tem nem tempo de... Hoje em dia, eu estou grávida, é uma alegria, faz até aquele show, porque vai nascer uma criança. Mas não pensa como será depois que nascer, né? Então, é aquela coisa bonita, todo mundo, aqueles parabéns, e ela já trabalhando fora. Já vai ser mãe e trabalhando fora. Tem uns 6 meses, a criança está ali. E o crescimento dela? Se ela for uma pessoa crente, né? Ela tem que pensar nisso. Já até antes de casar, já tem que começar a pensar nisso. A sua responsabilidade como mãe. Porque a palavra de Deus diz que a mãe é a ensinadora da casa, é a mãe.
O pai é o provedor. Ele tem a responsabilidade de lutar. Então, ela já sabe que vai casar com uma pessoa que vai ser responsável de, quando ter filho, ela vai cuidar daquela criança. Não estou chamando para o lado que nós estamos, porque somos mãe, que somos mulher, não é esse o meu dever. Tem que ser eu e ele que tem que tomar conta da criança, que hoje em dia está assim. Casa, né? Não, se tiver criança, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já casa com esse pensamento. Mas ela tem que inculcar, a gente tem que falar a palavra mais certa, que é a sua responsabilidade daquela criança, do futuro dela, de criança, um dia ser um homem digno de honrar a mulher, de honrar, se for um menino ou uma menina, é através dessa mãe. Essa responsabilidade é muito forte para ela. De que ser mãe? Nós vemos que quando Joquebede teve o filho dela, tem uma palavra ali que ela ganhou um salário por tomar conta do próprio filho. Uma coisa bonita ali de Moisés com ela, né? E Deus deu a ela a criança de volta. Olha a responsabilidade que Deus deu à mulher. Ele voltou para o seu lar. E ela foi dar de mamar àquela criança que um dia seria o grande homem Moisés. Olha só, você criando aquele seu filho no caminho do Senhor. Você não sabe o amanhã dele. Mas ali está a sua responsabilidade de criar ele. Então, esse momento ela não pode tirar. Mesmo que ela trabalhe fora. Ela tem que ter um momento com os seus filhos. Se o pai trabalha, sai mais cedo, sente com ele, ore com ele, lê a palavra de Deus, já vai crescendo do seu, entendendo. Não, mãe, chegou a minha hora do meu devocional. Não pode ser de 15 minutos, mas ele vai ter que ouvir. Eu ensinei minhas 4 meninas. E o pai não tinha tempo, viajava, né, como sendo pastor, muitas coisas, mas o nosso devocional não podia ser de manhã, nós fazíamos às 6 da tarde. Vamos ler a palavra de Deus. Eu li a Bíblia toda para elas, da de 5, a de 8 e a de 10 anos, na época, quando eu cheguei no Brasil, né? E eu falava da palavra de Deus. Deus falava com elas quantas coisas aconteceu com a Ana Paula, minha editora, minha menina mais velha, que hoje é uma psicóloga. Ela mesmo fala sobre isso. Mãe, como eu aprendi a rabiscar minha Bíblia com a senhora. Aí hoje em dia, vamos para hoje em dia. Então, essa responsabilidade de você ler a palavra do Senhor e orar com seus filhos é muito importante. A igreja só vai ensinar, a escola dominical vai dar esse respaldo para você, porque já vem de casa esse ensinamento da palavra de Deus. Quando a gente chega na igreja e vai aprender na escola dominical, ele vai falar assim, não, mamãe também me ajuda, papai também me ajuda. Não é a professora, ela vai ser capaz de estar ajudando, mas essa é dela, é da mãe fazer essa parte. Nós temos que ter de passar para outras mais novas, que você tem que pensar muito bem quando você fala assim, estou grávida. Quem será essa criança, né? E a escola dominical, a igreja, eu acho que cada um que é pastor da sua igreja, ele tem que ter o respaldo de ter o seu gado, ter os seus ovelhas, o tratamento. Então, ele vai olhar para os jovens, vai colocar pessoas que têm capaz de ajudar e vai ensinar, tanto jovem, adolescente, criança e as senhoras. Todo mundo ser capaz, ninguém vai olhar para outro lado, para outra igreja e querer fugir daqui, porque ele está tendo alimento, ele está tendo respaldo, está tendo ajuda. E o pastor tem que ser amigo de todas essas áreas. Junto com a esposa, fala muito, ela não precisa ser pregadora. Mas uma pessoa que ouça, e que hoje está faltando demais na igreja, é você sentar para ouvir, não para falar, mas ouvir a sua companheira, uma mãe, uma esposa, precisa de um conselho. Você ouvir, vamos orar, irmão, Deus vai dar vitória. Seguindo o raciocínio da Roseni, seguindo esse raciocínio, a chamada emancipação da mulher, que se deu a começar dos anos 60 do século passado, migrou agora para o empoderamento da mulher. E isso é tudo no cerne do movimento feminista mundial, que em tudo é contrário à Bíblia. Com todo respeito às mulheres. Certo? A mulher tem um papel importantíssimo na sociedade. Não se pode esquecer disso. Na igreja, da mesma maneira, ela tem um papel de grande importância. Só que essa filosofia da emancipação e agora do empoderamento está degenerando a capacidade da mulher cristã, no caso, de entender a fórmula bíblica do lar,
disse a Roseni, minha querida esposa, já quando namoram, pensando no casamento, já deve pensar que os filhos, quando nascerem, como serão criados. Vai para uma creche, fica na mão de pessoas da creche para criá-los, educá-los. Vai para a babá, os que podem, assim, ter em casa uma babá. Quem é que cria essa criança? É só dar de mamar? É só depois fazer um carinhozinho? É o dia a dia. Então, por circunstâncias econômicas, compreendemos, às vezes, a necessidade de uma mulher estar trabalhando. Agora, se a mulher dos primeiros filhos estão crescendo, no caso, como crentes, precisa entender que o Salmo 129 permanece a palavra de Deus. Ali está a estrutura de um lar cristão e o futuro dos filhos nascidos naquele lar. Agora, isso não vai nenhuma estupidez da minha parte, se alguém possa pensar, de ser contrário à mulher trabalhar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no casamento, como disse a Roseni, virão os filhos. E quem os criarão? Quem os educarão? Aí está o papel bonito da mãe cristã, a mãe na igreja, a mãe no lar, a mãe na sociedade. É um assunto complexo hoje para falar. Sim. Mas necessário falar. É o futuro, mas é o futuro da igreja e da sociedade. É da sociedade, né? Porque... Desculpa, até porque, irmão Davis, a maioria hoje da sociedade, as famílias formadas já vêm desse conceito de vida. No caso, o empoderamento da mulher, a liberdade, tudo eu entendo. Mas a Bíblia permanece a palavra de Deus. E importante, né, pastor? O senhor tocou num assunto aí que muitos tratam com muita sensibilidade e com temor, com muito medo de abordar. Mas tem que falar. Mas nós, exatamente, vamos falar e enquanto nós podemos falar. Não é reclamar e nem julgar, enquanto é falar, mostrar. É a realidade. Nós temos um compromisso, porque o evangelho, ele não é evangelho se não for o evangelho da palavra de Deus. Completo, sem exceção. Não, aliás, não é moldada nossas... Estamos nesse bate-papo, desculpe que aqui já estou interferindo demais. Não, fica à vontade. Por que tanto sofreram os profetas? Por quê? Porque eles quiseram alinhar, mostrar, dizer, afirmar da parte de Deus e eram rechaçados. Não se dá o mesmo ressalvar da proporção? Jesus falou que a palavra de Deus nos fala que nós seguimos odiados pelo mundo. Também nos fala que nós não devemos amar o mundo nem o que o mundo há. E mundo aqui, é claro, ele está falando de coisas que são contrárias, né, ao reino dos céus. Só que as pessoas parecem que estão tentando fazer querem equilibrar dois pesos que nunca estarão no mesmo nível da balança. Querem se ver a dois senhores, né? Aquilo que Jesus... E, aliás, hoje, já que estamos falando desse assunto, que é uma conversa, quantos lares hoje a mulher trabalha, o homem trabalha e os deles são divididos? O dele é teu, o dele é meu. Veja como é que é tão interessante uma situação dessa. Não é? Sim. Quantos casamentos de crentes hoje já fazem lá no cartório separação de bens? Já pensando nesse futuro. Inclusive, foi uma discussão que eu um dia na escola dominical eu tive com um irmão, porque o irmão, ele expressou ser contra essa questão do casamento do cristão. Ele falou assim, mas a pessoa já vai casar com esse pensamento de separar o máximo possível, separa os bens, separa isso, faz toda aquela separação, passa a ideia de que ele já tem em mente algo que pode se desfazer a qualquer momento, né? E a visão do crente não deve ser essa visão, né, pastor? Por mais que a gente saiba que o mundo é real, ele é difícil, ele tem as suas dificuldades, mas a gente não pode fugir daquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que o seu sim, seja o seu sim, sim, o não, não. A gente precisa de convicção. Evangelho é convicção. Uma geração futura abençoada exige convicção. O Evangelho é o poder de Deus para transformar. Ele não transforma somente o ato da salvação. É tudo. Todas as esferas. Tudo contém a Bíblia. Todas as esferas. E todos nós devemos estar dispostos, né, a ouvir
e eu pego aqui um exemplo, por exemplo, Pedro foi um homem que Deus usou tanto, mas foi um homem que no início da igreja primitiva ele teve uma dificuldade muito grande, por exemplo, de aceitar os gentios, né? E a Bíblia nos conta um relato, por exemplo, que chegou ao ponto de Paulo ter que chamar a atenção dele em público, porque ele não queria comer junto com os gentios. Então, parece que tem pessoas que têm uma certa resistência em entender que o evangelho, e talvez muitos não vão concordar comigo, não sei se eu concordo, para mim, o evangelho ele não é inclusivo. O evangelho ele não é inclusivo. Não existe essa tese para o evangelho. Né? Jesus disse que... O evangelho é transformador. Jesus vai falar que aquilo que ele anuncia e anunciou iria trazer dissensões e briga dentro dos lares. O próprio Jesus falou. É outro tema interessante que o senhor está levantando dentro dessa conversa de coração para coração. O evangelho não é inclusivo, ele é transformador. Transformador, ele transforma. O evangelho ele não vai se amoldar para caber aqui a sua concepção de família, a sua concepção né, de justiça, a sua concepção de bondade. Não. E já veio hoje o tema, a igreja inclusiva. A igreja não é inclusiva, a igreja absorve, é receptiva. O evangelho é transformador. E a igreja é receptiva. Esse negócio de inclusão é mais ideologia. Eu introduzi essa questão justamente por isso, né? Porque o senhor falou sobre essa questão da influência, desse sincretismo sociológico que a gente tem vivido aqui. As pessoas levam isso muito para o lado político, quando, na verdade, elas deveriam perceber que isso é muito mais do que política. Nós estamos falando aqui de ideologias que afetam todas as áreas humanas, a família, afeta né, a formação social do seu filho. A família sadia, a igreja vai crescendo com essa sadia. Nós estamos comentando aqui no Hora do Almoço, nós estamos passando aí, para quem não sabe, está tendo agora a reforma do Código Civil Brasileiro, onde está sendo manipulado ali aspectos importantíssimos do conceito de família, do conceito de casamento. E isso já está, os efeitos dessas modificações já estão... Eu vou mexer mais nos costumes do que em outros itens. Mais nos costumes. E hoje em dia a mulher, por trabalhar fora, casou, continua trabalhando, aí vem os filhos. O que acontece? Ela não sabe ser mãe, não sabe ser esposa, né? Uma dona de casa. Quando a dona de casa, que você vai trabalhar, você pode arranjar uma pessoa, você também é outra mulher para ajudar ela dentro de casa, olha só. Ela vai pagar. Quer dizer, muitas vezes até aquele dinheiro que ela ganha, ela vai gastar mais com creche, com a babá, né? Ou com a empregada, e ela mesma fica... Vai acabar acontecendo o quê? Uma mulher estressada, uma mulher hoje está aí, você vê, os psicólogos estão cheios de mulheres que não sabem o que é da vida dela, já com 30 anos, tendo filho, tendo marido. Por quê? Foram muitas coisas que ela quis, tudo jogar para cima dela. Ela não conseguiu nem ser uma boa esposa, nem ser uma mãe, e chega na igreja sofrida, e nós temos que acolher e ouvir. Quando a gente vai ouvi-la, a gente vai entender tudo. Ó, minha filha, você não privilegiou aquela parte principal. Você casou, quis ter filho e ter um esposo. Você tem que cuidar dos dois. E os dois juntos, cuidando do filho, né? Não quer tirar também que o pai não vai ajudar. Vai ajudar, ele tem que sustentar também. Então, a moça, antes de casar, ela pensa bem nisso. De conhecer esse rapaz, não porque ele é um bonitinho, não porque ele trabalha e ganha bem, mas se ele é um homem obediente, foi obediente aos pais, se é um crente fiel ao Senhor, entendeu? Em todos os seus momentos. E quando for casar, senta. Vamos fazer aqui, ó, eu ganho tanto, você ganha tanto. Vamos fazer assim? Vai ser assim, assim. Já vai, antes de falar o sim para o casamento, como vai ser a sua vida a dois. Que eu acho que isso aí ajuda muito. Plano da família nessa área, porque a maioria que tem separação é dinheiro. É dinheiro porque a mulher está... A mulher, por tanto trabalhar, o que acontece? O marido chega cansado, ela também chega cansada, o que acontece? Respalda no cachorro. Até no cachorro apanha naquele dia. E as crianças também. E vão dormir estressados os dois, e aí vai passando, aquilo vai. E eu falo muito sobre Salomão. As raposinhas, elas vão, aos pouquinhos vão chegando. E diz Salomão, vamos acabar com as raposinhas, porque elas vão se transformar em raposa. Quer dizer, vai crescer. O dia que crescer aquelas raposas, quem vai acabar? Já acabou com a nossa lavoura. Não tem mais jeito, vamos separar. Então tem que pensar muito bem hoje em dia. Quando você vai falar, vou casar e quero filho. Eu vou falar aqui uma ironia. Porque esse respaldo vai cair dentro da igreja. E nós vamos ter que segurar essas famílias. Mesmo que seja um pouco descontraindo, sim, mas tem que ser pensado. Vou olhar para a câmera. Moça,
Se você está namorando um rapaz, pensando em casar, e você é quem paga o lanche e o Uber para ele, acaba esse noivado. Rapaz, você está namorando a moça que ela não ajuda a mãe, desculpa, Franquinha, lavar um prato na cozinha, acaba esse namoro. Você vai ter uma péssima dona de casa, desculpa a franqueza. Anda direito e tudo vai bem, especialmente na igreja. Conversando, né? O namoro é para conversar. E quando chegar o É noivado... uma descontração mais a sério. Quando chega o noivado... Uma descontração em forma de verdade, né? Quando chega o noivado, já é... É esse que eu quero. Você entendeu? Não. Mas é verdade. A gente vê hoje em dia... Vamos ver que a gente conversa igreja, mas conversa sociedade. Sim, e a igreja vai ajudar esses casais, esses meninos. Tem um papel, eu diria que a igreja é o maior braço de auxílio dessas pessoas, né? Isso, tem pessoas que possam ajudar a conversar. Procure. Você não está entendendo nada? Procure alguém da sua igreja ali que possa te ouvir. Não é irmã. Ah, aquela irmãzinha ora muito, manda ela orar por mim. Aí o senhor vai ver uma revelação lá. Não, é esse que o senhor quer. Aí vai a menina para aquele rapaz, porque Deus falou, Deus me revelou que é ele. Não, Deus, ele te dá a sua mente para você pensar, buscar discernimento ao Senhor, e o Senhor vai te ajudar, tenho certeza. Entendeu? Para a gente poder, um ao outro ajudando, e a igreja segue caminhando. Hoje a gente vê essa questão aí, faz parte tá ligado ao nosso tema, porque o evangelho é o poder de Deus e é um poder que transforma vidas e transforma famílias, né? E muitas das vezes hoje a gente tem visto famílias sendo destruídas dentro da igreja, e muitas das vezes porque falta um pouco da compreensão de que não há nenhum lugar ali dentro da sua casa que Deus não possa estar interferindo e comandando dentro da sua casa. Né? Tem gente que fala assim, não, dentro do meu quarto, ali não entra ninguém. Já ouvi uma pessoa falar assim, ali não tem isso. Todos os aspectos da nossa vida devem ser regidos de acordo com a palavra de Deus. E a juventude, né, irmã? Não só a juventude, mas hoje em dia a gente tem visto pessoas mais de idade, tem aquele olhar, olha muito o material financeiro, tem que olhar, claro, tem que ver se é responsável, se é trabalhador. É muito forte. A Bíblia vai dizer que aquele que não trabalha não merece nem comer, né? É uma palavra até dura, né? Mas a gente tem que ver também que muitos jovens, eles não olham a procedência, a vida espiritual dessa pessoa, olham muito pela aparência, né? Olham muito... o que essa pessoa pode proporcionar para ela. É bonita. E outro dia eu falei na escola dominical, alguns jovens ficaram até um pouco assim, mas eu falei que o julgo desigual, muitas das vezes, ele não se limita só o crente e o infiel, mas também a questão de propósitos e ministérios, porque muitos homens e mulheres de Deus, eles ficam amarrados ministerialmente porque fizeram uma escolha pautada meramente nos sentimentos, né? Aquele amor momentâneo, né? Mas que sem visão de futuro. É paixão, né? E tudo que a gente faz na nossa vida, pastor, eu creio que a gente tem que olhar sempre no aspecto da eternidade. Então, seja um relacionamento, seja uma profissão, né? Nós devemos focar o quê? De que maneira isso afeta a minha vida eterna com Deus, né? Então, hoje em dia, estão tentando excluir o evangelho de muitas áreas da vida das pessoas. A igreja não pode dar palpite. A igreja não pode dar palpite com quem você vai casar. A igreja não pode dar palpite na forma que eu vou educar meu filho. E hoje, por exemplo, a minha esposa estava me mostrando um vídeo de uma criancinha que ela escorregou, caiu na piscina, aí ela riu, e aí a mãe, você está bem? Aí a criancinha, graças a Jesus. E nos comentários, eram pessoas bombardeando a mãe, falando que estava criando a criança a ser uma fanática, simplesmente porque a criança falou, graças a Jesus. Então, pastor, uma sociedade tão contaminada e cega pelas paixões deste mundo, ao ponto de elas odiarem e simplesmente falar o nome de Jesus. Esse evangelho a qual nós pregamos, ele ainda tem poder para salvar essas pessoas? Sempre terá. Não tem a pior das criaturas em qual tipo de comportamento que o evangelho não seja poderoso para atingir e Jesus transformar. O que nos compete é crer, nos preparar para tanto e divulgar. Quanto a salvar, nós não somos responsáveis, jamais salvaremos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, paciência, será condenado.
Sinais e maravilhas acompanharão aos que crerem. Hoje, esses sinais e maravilhas estão um pouco escassos. Se nós formos olhar por uma ótica, vamos colocar assim, quem nunca ouviu um testemunho na igreja, principalmente da oportunidade para uma irmã do círculo de oração, eu via milagres, o paralítico andando, e hoje em dia a gente não vê mais. A gente escuta muito isso. Eu sou da geração que viu milagres no mundo físico, certo? Certo. Maravilhas. Agora, claro que o maior dos milagres, incontestável, é a salvação da alma. É invisível, mas real. No entanto, aí entra o que eu disse, me permita, ontem no culto. Estamos regressando, semana passada eu e Roseni, lá do estado do Piauí, Teresina, do Fórum da Doutrina Pentecostal Assembleana. O que é que está se tratando? Revigorar a visão e a pregação do nosso contexto pentecostal. E aí entra nessa situação aí. Por que não estão acontecendo? Estamos mais preocupados com o outro evangelho, de prometer o céu aqui na terra. E se a pessoa é pobre, alguma coisa está errada, está pecando. Se a pessoa não tem um carro novo, porque não está com a bênção de Deus. Se a pessoa não conseguir comprar seu terno do ano, aquele terno que está na moda, é porque alguma coisa Deus está julgando. Para com isso, gente. Esse pentecostalismo, ele é prejudicial ao verdadeiro pentecostalismo. O Pentecostes é o poder de Deus que atua na vida das pessoas, resultado do Evangelho, em especial combater o Espírito Santo que abre as ilhargas, né, daquilo que é o que Deus pode operar, e nesse pode operar, e ele pode operar, ele quer operar, ele tem tudo para operar, compete a nós crer, buscar, e aí sim, é outra etapa da nossa conversa aqui. É o pentecostalismo da evidência, da experiência. E essa experiência que evidencia o verdadeiro pentecostal abre o caminho para o que Deus pode operar, seja o leigo, seja o preparado teologicamente, seja o pastor, seja o membro comum. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Isso aí. E são esses pontos, né? São os pontos chaves, né? Jesus batiza, Jesus salva, Jesus voltará. E o senhor falou algo aí que eu já estava até guardando aqui para a gente abordar já agora mais no final do nosso podcast. A evidência do batismo, do falar em línguas, né, dos dons espirituais de uma maneira geral, a gente tem visto serem cada vez mais escassos nas nossas igrejas. A gente tem vivido extremos. Ou a gente vê movimentos onde só se dá ênfase a esse mover do Espírito Santo porque é feito de uma forma desordenada, nesses muitos lugares de uma maneira em desacordo com o que as Escrituras dizem, e até um problema que Paulo enfrentou ali em Coríntios, né? Mas a gente também vê um outro oposto, que é a frieza, a incredulidade, ao ponto de acreditar que Jesus não batiza mais no Espírito Santo. Ao ponto da gente conhecer que pessoas já de uma média idade, que não têm essa experiência ainda e não sabem nem, ao menos, nem como buscar. Porque, às vezes, não tem convicção de que Jesus batiza com o Espírito Santo. E a gente sabe que o Evangelho ele é pregado, mas o agir do Espírito Santo ele é determinante, né, nas consequências da pregação desse Evangelho, tanto, né, em relação ao convencimento do homem do pecado, quanto também, né, no revestimento de poder. Tanto que o Espírito Santo veio para que os apóstolos tivessem coragem, né, suficiente para encarar o que viria pela frente, que a gente sabe que foi um fim, humanamente falando, terrível, mas de um destino glorioso. Então, pastor, como despertar na mentalidade, e não falo aqui apenas para jovens, mas falo da igreja em geral, porque a Bíblia diz que os velhos teriam sonhos, né? Mas tem gente que está vivendo mais aquele versículo que passou de 70 é enfado e canseira. Então, como colocar na mente da igreja que até Jesus voltar, esse evangelho ele é poder até o final aqui na terra e é poder também para
batizar com o Espírito Santo é poder para guardarmos a volta de Jesus, que também tem gente que já parece que já não acredita mais que Jesus vai voltar um dia. Tem um versículo, capítulo 6 do Evangelho de João. Os discípulos perguntaram a Jesus: que devemos fazer para fazermos a obra de Deus? E Jesus respondeu com a frase: a obra de Deus é essa, que criais daquele que ele enviou. Pronto. Parece até uma coisa sem sentido. Nós, como crentes, e no caso pentecostais, não quer dizer que somos pentecostais por causa de um rótulo. Nós não somos um refrigerante rotulado. Nós somos pentecostais pela evidência. Não há quem vai me convencer, por qualquer argumento seja, que pentecostal é porque é membro da igreja pentecostal. A igreja tem a característica pentecostal. No caso, vou falar Assembleia de Deus. Mas não quer dizer que quem está na Assembleia de Deus, não sendo batizado no Espírito Santo, seja pentecostal. Ele é pentecostal porque é a marca de Atos 2. É o pentecostalismo que surgiu dali, que vem da palavra Pentecostes. Foram batizados no Espírito Santo, falaram línguas. O pentecostal se torna o pentecostal, se estou parafraseando, quando tem a evidência do falar línguas estranhas que abre o caminho para os dons e outras maravilhas. O que nós precisamos é enfatizar a real doutrina pentecostal, cuja doutrina aponta o ponto inicial, batismo com o Espírito Santo. Aí sim está identificado com Atos 2, daí pentecostal. Esse sentido pentecostal não quer dizer que nos tornamos autômatos, robôs ou fanáticos, nada disso. Pelo contrário, nos dá mais inteligência e capacidade de entender a palavra. Aí vem o equilíbrio do Evangelho. Não preciso estar só dimensionando uma coisa em detrimento de outra. Não, a palavra me equilibra. O Evangelho, esse poder de Deus, me dá o equilíbrio. Eu sou pentecostal, mas não sou fanático. Eu sou pentecostal, mas sou autômato. Eu sou pentecostal, mas não sou exclusivo. Não, quanto mais, graças a Deus, melhor. Então, o que nós precisamos é voltar a enfatizar a mensagem pentecostal, que é para a geração nova e para lembrar os antigos. Porque, bem disse a palavra de Deus, a promessa é para nós, para vós e os vossos filhos. Só vai cessar no arrebatamento. Não tem jeito. E nós cremos assim. Irmã Roseni, vou fazer uma pergunta para a senhora aqui, aproveitando aqui. A senhora, como a senhora percebe no dia a dia a diferença de quem anuncia um evangelho no poder do Espírito de quem anuncia o evangelho sem o poder do Espírito? Eu acho que para falar de Jesus, você, como você tem que ser batizado com o Espírito Santo para você falar. Acho que não é isso. Sim. Que eu acho que o batismo do Espírito Santo é para você ter mais autoridade na palavra de Deus, falar da palavra de Deus para outra pessoa, mas é um revestimento para você. Porque você, quando estiver passa naquela dificuldade, quando você tem o Espírito Santo que você recebeu, porque você já tem Jesus na sua vida. O Espírito Santo ele veio só para te confortar, ele veio para te ajudar, dar força. Porque quando nós recebemos a Cristo como nosso suficiente Salvador, declaramos que eu tenho Jesus na minha vida, aonde eu chego, eu posso falar dele. Mas com esse revestimento que ele nos deu, ele dá mais força. Quando você estiver naquela problema difícil, que para ninguém você conta, você vai orar, você vai ter a revelação, Deus vai falar com você. É esse poder que tem em nossas vidas que eu posso chegar perto de você, chegar assim, mas Roseni, eu estou passando essa dificuldade, o que é que eu faço? Vai orar. Eu tenho certeza que deve ter uma resposta para você. Se você não é baseado no Espírito Santo, peça ao Senhor. Peça 24 horas. Você está comentando, Senhor, eu estou esperando o teu batismo, eu quero falar em novas línguas. Porque essas novas línguas vão te dar um vigor diferente. Quando você está com dificuldade que você... Tem muitas vezes que a gente vai orar, a gente só faz chorar. E, de repente, o Senhor toma a sua vida, você começa a falar uma língua, e começa a falar, e de repente, calma. Senhor Jesus, obrigada. O Senhor já me confortou.
É esse poder que a gente precisa na nossa vida. E devemos buscar. Para você ter autoridade de chegar perto de outro e falar assim, Deus vai te dar a cura. Se ele não te der a cura, ele está te ensinando alguma coisa que é com você, não é comigo. É você e Deus. Pergunta a ele, o que o Senhor está te ensinando? Conhece esse momento, que muitas vezes a gente fica tão ocupada fazendo as coisas materiais, esquecemos o principal, que é falar de Jesus, até trabalhar, fazer alguma coisa na igreja. E Deus sabe o que ele faz com a gente? Ele coloca você num cantinho. Qual é esse cantinho? Uma doença, um mal em você. Ah, mas a doença é do diabo. Não, muitas vezes Deus permite acontecer, porque você lá naquele cantinho, até no hospital deitado, você não sei por que eu estou aqui. Aí quando você tem o Espírito Santo, você vai falar assim, ué, você está aqui para falar um pouquinho com você? Aí você começa a orar. Ali você vai orar, buscar o Senhor, porque você está daquela doença, quer ficar livre. Aí você vai levar, poxa, por que quando eu estava com saúde, eu não fiz a obra do Senhor? Agora eu estou aqui. Aí você vai trabalhar na sua vida, vai te dar um tempo de você refletir. Muitas vezes o Senhor faz isso com a gente. Coloca a gente num cantinho, e esse cantinho, muitas vezes, é difícil. Você vai passar você e Deus. Mas quando você tem um companheiro, uma pessoa que já passou por aquilo, você pensa a Deus, uma ajuda aí. Por que está acontecendo isso com você? Por que esse emprego que você está tanto batendo na porta não consegue? Será que é isso que Deus quer? E quantos têm feito a obra do Senhor e larga para ir para fazer as coisas que Deus não quer? Deus vai suprir a sua necessidade. O que é suprir a necessidade? Ele fala lá na palavra dele mesmo, né? Basta cada dia o seu mal. Por quê? O amanhã pertence ao Senhor. Ele hoje cuidou de você. Você acordou com saúde, está trabalhando, está fazendo a obra dele, as duas coisas juntas, e Deus está dando tempo para você fazer as duas coisas. Ele dá. O tempo é nós que fazemos. Deus dá 24 horas a você, o dia todo, muito tempo, para você refletir no seu dia a dia. Mas o homem não está vendo essas coisas. Só quer procurar o Senhor quando? Quando está com dificuldade. Então, antes que chegue, começa a preparar. Então, busca o Senhor, porque Ele vai dar. Ele falou o quê para nós? Olhai para onde? Para o irmão, para outro? Não. Olhai para os lírios do campo. Não trabalham, não semeiam, e eu cuido. Por que eu não vou cuidar de você? Eu tenho uma experiência dessa parte de cuidar de Deus quando nós fomos missionários na África, quando nós fomos expulsos. E daquele país, né, na África, lá em Guiné-Bissau. E o meu esposo chegou em casa e falou assim, não vamos contar a história agora, só dá é minha. O embaixador falou que lá no aeroporto eles vão revistar você, se quiser tirar até a sua roupa, você tem que permitir, porque eles querem uma brechinha para vocês ficarem presos aqui nesse país. Eu ouvi, fui e orei. E falei para o Senhor, Senhor, você vai me permitir, nós estamos saindo daqui, algum objetivo tem, por que eu tenho que sair daqui? Eu agradeço por tudo. Mas uma coisa eu te peço, não me deixe nem botar o dedo em mim. Porque esse corpo pertence ao Senhor. E a única pessoa que toca a minha vida, que me vê, é o meu esposo. Então, eu não vou deixar nenhum homem assim, do nada. Foi uma oração, estou chorando, entreguei na mão do Senhor. Quando nós chegamos lá, passamos 2 horas no aeroporto. Quando chegou na hora de me revistar, ele foi para um lado, né? E eu fui para o outro, num quarto. Quando eu entrei na sala que íamos ser revistada, né? Ele olhou assim, quando eu entrei, que eu abri a porta, você entra aqui assim, quando eu entrei, tinha mais ou menos uns 15 ou 10 homens lá dentro. E o chefe maior lá falou assim, tire essa mulher daqui de dentro, que nós não podemos olhar para a cara dela. Eu entrei, dei meia volta e fui para o avião. Aí o Senhor falou comigo, aqueles que são meus, eu cuido. E o homem não toca, sem a minha permissão. Então, hoje a gente anda assim, pela fé. Até hoje, Deus cuida da gente. Porque eu entreguei na mão do Senhor. Então, todos os dias, vem as coisas na minha mão. Até um cafezinho. Muitas vezes eu quero, poxa, querer um cafezinho. Do nada, aparece alguém e me oferece um café. Aí Deus fala assim, é meu cuidado com você, conosco, com a nossa família. Aparece a dificuldade? Aparece. Temos dificuldade, como todo ser humano. Não por ser esposo e pastor, ele pastor, que a nossa vida é um mar de rosa. Não. A gente vai fazendo o possível, mas com essa direção, pedindo ao Senhor, Senhor,
Tu cuida, amanhã eu preciso disso. E do nada aparece nas nossas mãos. E Deus tem cuidado. Então, eu acho que esse poder que você fala que seguirão para outros que estão nos vendo e para você mesmo, para chegar no céu, que é difícil. Mas com Jesus e esse poder, Glória a nós Deus, né? chegamos lá. Muitos pedem sinal, mas muitos não entendem que o sinal só seguem aqueles que crerem, né, pastor? Isso aí. Estava lendo aqui Jesus falando com os fariseus, né? Texto aqui de Mateus capítulo 12, que ele vai falar que os fariseus lhe pediram um sinal, né? Eles pedem, então alguns dos escribas e fariseus responderam, disseram: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mateus 12, 38. Aí Jesus respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, há uma geração má na nossa geração atual, né? E o que mais se pede é os sinais. Mas os sinais vai seguir aqueles que crerem. Jesus vai falar que tem demônios que só saem com jejum e oração. Quantos jejumam hoje em dia? Eu não vou nem falar de oração, porque oração a gente sabe que é difícil, aos trancos e barrancos a gente ora 5 minutos aí na igreja com muita dificuldade. Agora, jejum, se a gente for buscar quem na igreja hoje jejuma, né? Então, pastor, estamos chegando mais à fase final aqui. Esse evangelho, ele é o poder de Jesus, né? Já foi falado que ele é um poder que transforma, né? Mas ele é um poder que, para ser usufruído pela igreja, exige uma posição da igreja. Exige convicção, exige separação, santificação e exige, é claro, fé, né? Então, a Bíblia vai dizer que esse evangelho ele é loucura para os homens, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para que esse evangelho realmente seja poder nas nossas vidas, para nós podermos dizer que somos salvos, temos convicção da nossa salvação. Primeira pergunta: temos convicção da salvação? Temos essa capacidade? Porque há aqueles que dizem que nem isso nós temos mais, né? E a outra pergunta é: o que cultivarmos para termos convicção da nossa salvação, para nós desfrutarmos deste poder, né? Porque precisamos deste poder, a igreja precisa deste poder no dia a dia. Uma coisa é eu gritar, sou salvo, e devemos ter essa certeza. Outra coisa é essa expressão está respaldada pela Bíblia. E a Bíblia diz, palavra de Paulo que escreveu aos Romanos: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus em verdade. Então, se eu tenho testemunho do Espírito em minha vida, eu tenho convicção que sou salvo. É como disse Alzeni, ele não é somente um depósito lá dentro que fica guardadinho e paletó fechado. Não, ele é atuante, ele move minha mente, minha inteligência, minha capacidade, todo o meu ser. Então, me dá essa certeza que sou salvo. E quando, porventura, alguma coisa pratico que não agrada a Deus, ele me adverte. Opa, consciência ativada. Opa, calma aí. Então, tudo isso é, conforme eu disse, a palavra de Deus. A palavra que nós devemos mantê-la pela fé, com fé e viver no testemunho da fé. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai chegando aqui ao final do nosso podcast. Quero primeiramente agradecer ao nosso pastor Kemuel, a nossa irmã Roseni, né? Eles poderiam estar descansando nessa tarde, tirando um cochilinho, mas se disponibilizaram a estar aqui conosco e humildemente estiveram aqui com nós nas nossas limitações, né, Rogério? Nós estivemos aqui e fomos enriquecidos com essa palavra, com essa conversa de coração para coração. É uma conversa bem informal, irmãos,
mas é porque é um tema que é muito importante, né, para a nossa geração atual e que vai influenciar e impactar as gerações futuras, né? Então, nós não podemos deixar de falar sobre isso. E então, eu quero te agradecer, pastor, agradecer a irmã Roseni, e quero também, desde já, fazer um convite, né, a todos. O nosso pastor estará novamente hoje na Assembleia de Deus aqui de Matipó, trazendo uma palavra poderosa da parte de Deus para nós. E você também terá a oportunidade de assistir a esse episódio gravado no nosso canal Mais Bíblia, no YouTube e também no Instagram. Então, que Deus possa continuar abençoando a vida do senhor e da senhora, continuando abençoando esse ministério, e que mais e mais vidas possam ser alcançadas, né, por meio da pregação do Evangelho poderoso de Deus na vida dos senhores. E eu agradeço também que o Rogério, mais uma vez, está aqui conosco, nos ajudando na parte técnica. Agradeço também os nossos patrocinadores que foram passados aqui, que estão ajudando nessa obra. E em breve nós teremos mais episódios, mas por hoje nós ficamos aqui. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmã Roseni, Deus abençoe. Paz do Senhor a todos vocês, nosso público. Fique com Deus e até o próximo episódio. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.